Você é útil na obra de Deus. Amém? Mas o nosso adversário, o nosso inimigo, ele quer nos tornar inúteis para Deus e no reino de Deus. E no início, Deus nos fez úteis. Deus nos fez para a sua glória, para a sua grandeza, mas o pecado lá no jardim do Éden nos tornou inúteis, nos tornou pecador, mas através de Jesus Cristo voltamos a ser úteis. Amém? Concordam com isso? Amém. A ponto de que nós éramos escravos, nós éramos na dependência de escravo, e o Senhor Jesus Cristo, em João, não é o texto, não precisa ler, que João pode anotar, João 15:15, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que fazer com seu Senhor, mas chamei-vos amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Jesus Cristo fala assim: vocês não são mais escravos, vocês são muito íntimos, a ponto de tudo que eu recebi do Pai, eu dei para vocês. Nós passamos de escravo a Senhor de tudo. E eu gostaria que você agora comigo abrisse a Bíblia em Filemão, capítulo 1. Capítulo 1 de Filemão. Eu vou te ajudar, tá? Depois de Tito, antes de Hebreu, vai no final da Bíblia, Apocalipse, Hebreu, Filemão. Ajudou aí? Deu para ajudar? O que importa, sem pressa, porque o que importa é você entender. O que importa é você e eu sairmos daqui entendido no que Deus quer falar. Eu vou ler o capítulo, aliás, só tem um capítulo, né? Do versículo 18, do versículo 8 até o 20, para que dê uma certa compreensão. Eu vou precisar ler com os irmãos, mas eu gostaria que todos acompanhassem. Filemão, no único capítulo que tem aí, no versículo 8. Acharam? Podemos ler? Pelo que, embora tenham em Cristo plena liberdade. Acharam todos, irmãos? Amém. Plena liberdade para te mandar o que convém. Todavia prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu como sou, Paulo o velho e agora prisioneiro de Cristo. Versículo 10. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te torno a enviar a ele, e que o meu próprio coração, eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me sirvas nas prisões do Evangelho. Mas sem o teu consentimento nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim por espontaneidade. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasse para sempre. Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois, se me tem por companheiro, receba-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lança na minha conta. E eu, Paulo, de meu próprio punho escrevo, e o pagarei, para não ter que dizer que ainda a ti mesmo e a mim te deves. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Amém? Você compreendeu um pouco essa mensagem? Paulo, quando ele escreve essa carta
a Filemão, ele está é a primeira prisão em Roma. E essa carta faz alusão a Cristo. Logo lendo o texto nós observamos que ali Paulo, tipificando a pessoa de Jesus Cristo, e Onésimo a nossa pessoa, e Paulo está na prisão, prisioneiro, mas uma das coisas, fato importante, é que quando Paulo escreve essa carta, ele não estava em liberdade, mas mesmo ele não estando em liberdade, ele estando em prisão, ele liberta alguém da prisão. Não é a mesma coisa que Cristo? Vamos fazer essa comparação depois. A situação que se encontrava Onésimo era o seguinte: ele agora era ladrão porque ele fugira da casa do seu senhor levando alguma coisa, e ele fugia da lei, era escravo, devedor, pecador, segundo a lei, fugitivo, e a única pena que lhe cabia era a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Nós éramos livres, nós pecamos, saímos da presença do nosso Senhor, nos tornamos inimigos dele, e agora estávamos vagando por esta vida, quando de repente Cristo entra na prisão propositalmente, assim como eu acredito que aconteceu com Paulo, e lá Cristo nos encontra, ele encontra eu e encontra você, miserável, fugitivo, devedor. E Paulo, ele fala para o seu irmão, ele se preocupa mais com a vida de outro do que com a dele mesmo. E essa carta ele roga: eu rogo a ti, meu amigo, que tu receba. Ele paga o preço pelo dano causado. Ele fala assim: olha, deixa eu te falar, eu rogo que tu receba, mas agora é diferente. Ele teve um encontro comigo, e o nome dele era útil, já significava útil. Satanás, ele tem essa característica de tentar torná-los inútil, de nos fazer desprezíveis, rejeitados. Onésimo, o nome dele já tinha o significado de um cara útil, um cara bom, mas pela circunstância ele agora torna inútil. Aí Paulo fala assim: ele agora, ele é útil de novo, porque ele teve um encontro comigo, ele me serve. E como eu sou íntimo de ti, nós temos uma aliança, uma amizade. Eu quero te pedir uma coisa: recebam, mas tem um detalhe: não recebam mais como escravo, porque ele não é mais um escravo. Que coisa interessante o Paulo faz aqui. Ele faz questão de dizer que agora ele não é um escravo mais. Ele torna o homem de um escravo para senhor de tudo. Está no versículo 16 e 17. Ele fala assim: olha, eu quero que você o receba agora como irmão, como companheiro. E eu quero te dizer, eu te lembrar uma coisa: ele agora é igual eu e você, somos iguais, não há mais diferença. Mas vamos ver que Cristo fez a mesma coisa. E Paulo fala assim: mas tem mais. Se ele te causou dano, o que ele fez com você, eu vou pagar. Aleluia. Porque eu não quero que não haja nenhuma acusação, que alguém venha falar: ele fugiu e não pagou, ele deve. Assim que eu tiver o primeiro encontro com você, eu vou pagar. Isso Paulo dentro da prisão. Agora vamos ver o que Jesus Cristo fala no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. Olha como Jesus Cristo faz a mesma coisa conosco. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 18. Eu sou fã desse capítulo, os irmãos já sabem. Eu acho que todos nós deveríamos ler esse capítulo todo. Se você não fez isso, faça. Eu sou fã desse capítulo. Jesus Cristo aqui, ele estava prestes a ir embora. Presta atenção enquanto você não leia não. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. Eu sempre vou repetir porque eu quero que os irmãos acompanhem. Jesus Cristo prestes a ir ao Pai. Ele está dentro dessa prisão e nós fomos ao seu encontro. E olha o que ele fala antes de ir.
Jesus Cristo não estava mais se preocupando com a sua própria vida. A única preocupação dele era nós, era conosco. Era de novo nos reaver com o Pai, era de novo formar aliança. E ele queria fazer melhor, assim como Paulo falou, capítulo 17, versículo 18. Jesus Cristo falando: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo, a mesma coisa que Paulo falou, e rogo não somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, mesma coisa que Paulo, assim como tu, ó Pai, é em mim, eu em ti, também eles sejam em nós. Paulo fala a mesma coisa. Olha Filemão, Onésimo era um escravo, mas eu quero que tu entenda uma coisa: ele teve um encontro comigo, ele teve um encontro com Cristo. Agora eu quero que tu entenda uma coisa: tu és Senhor de tudo, mas ele é igual a mim, igual a você, não há mais diferença. Eu quero que tu receba. E ele enfatiza isso, e Jesus Cristo também, como Deus fala: Pai, esses homens que estão aqui, eu quero que o mundo espiritual saiba que eles não são mais escravos, eles não são mais inúteis. E além de não ser mais inúteis, eles são igual a mim e a ti. A glória que tu me deste eu dei para eles, e eu serei glorificado através deles, assim como eles serão através de mim. Ou seja, Jesus Cristo falando: olha Satanás, um dia tu tornou esse homem inútil, tornou ele escravo, mas eu vim aqui na prisão, não mais em Roma, mas na prisão do mundo, e quero deixar bem claro: o que eu vou estabelecer hoje no mundo espiritual não é só para esses aqui dessa época, mas é para que todos que vierem no meu nome, eles se tornarão igual eu e o Pai. Nós seremos um. Quando tu olhar para a humanidade, tu vai me ver na humanidade. Quando tu olhar para o homem, tu vai ter que ver o Pai no homem. Quando tu olhar para o homem, tu vai ver a minha glória neles, porque eles não são mais escravos. Eu restabeleço a amizade. Você pode aplaudir e glorificar a Jesus Cristo de Nazaré. Para que todos, versículo 21, sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um. De novo Jesus Cristo falou: como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que o amaste a eles, assim como amaste a mim. Não é o mesmo texto de Filemão? Jesus Cristo falando assim: olha, eu quero que o mundo saiba que o amor que tu tem por mim é o mesmo que tu tem por eles. Onésimo, ele estava perdido, jogado pelas ruas em Roma, fugindo do seu amigo, do seu senhor, devedor, escravo, se escondendo. E provavelmente os escravos, eles tinham a marca, provavelmente aquele homem havia escondido. E ele foi preso não pelo fato de ter fugido da prisão, da escravidão, porque senão ele seria devolvido ou seria morto ali. Provavelmente ele foi preso por outro motivo, e que ele não tinha revelado que era escravo, porque senão Paulo não tinha essa autoridade de mandá-lo de volta, ele ficaria debaixo da lei, porque não era tolerável isso. Roma não aceitava isso. Você é escravo, se um dia você tem que morrer para que sirva de exemplo. Então, provavelmente, analisando aqui o texto, ele não fora pego como escravo: você é o escravo fugitivo, vem cá, ele seria morto. Ele foi preso por outra razão. Provavelmente aquele homem estava já furtando, porque ele não podia se empregar em lugar nenhum, ninguém o aceitava, e foi preso em pequenos delitos. Da mesma forma que Paulo estava preso pela primeira vez e saiu. Depois que ele foi preso de novo, ele não saiu mais.
E agora Paulo escreve, e aquele homem tem um encontro com ele, e o encontro com ele significa o encontro com Jesus Cristo. E Paulo ali falando do Evangelho, pregando a sua palavra, porque aonde Paulo estava, mesmo na prisão, ele pregava a mesma coisa que Jesus. Ele estava na prisão, mas a prisão não estava nele. Jesus Cristo estava no mundo, mas o mundo não estava em Jesus Cristo. Você pode estar nesse mundo aqui, mas o mundo aqui não pode estar em você. Você pode estar nessa prisão desse mundo, mas essa prisão não pode estar em você. Aonde eu e você estivermos, nós temos por obrigação de falar de Jesus Cristo, porque mesmo em situação, esse texto mostra que mesmo Paulo em adversidade, o que ele faz? Ele ainda consegue salvar vidas. Mesmo você em adversidade, você ainda é salvador de vida. Mesmo você em aflição, porque o que o inimigo quer falar para você, como é que você pode falar de prosperidade, que Cristo prospera, se você no momento não está com essa prosperidade que você acha que está? Aí você tem que falar para o inimigo assim: olha, eu creio no Deus que é fiel. Amém. Como é que você pode estar falando, orar para uma pessoa, para as portas de emprego serem abertas, se no momento você está desempregado? Pode. Porque você tem fé em Cristo Jesus, e Jesus Cristo é a porta. Como é que Paulo, preso, ele pega o homem e falar de liberdade para aquele homem? Ele vai falar: quem é você para falar de liberdade para mim? Você está na mesma cela que eu e quer falar de liberdade. Mas uma coisa é quando você fala da sua liberdade, uma coisa é quando você conta a história da sua vida, outra coisa é quando você conta de liberdade de Jesus Cristo, outra coisa é quando você fala da vida de Jesus Cristo em você. Porque se eu e você sairmos pelo mundo falando de nossos exemplos, falando de nossa vida, falando de tudo que aconteceu em nossa vida, não vai salvar ninguém. Mas se nós falarmos do que Cristo tem feito em nós, aí há salvação. Você pode glorificar a Deus. Então vamos lá até aqui em Cristo Jesus. E Paulo, ele escreve essa carta, ele estava prisioneiro. Mas ele estava falando de uma salvação, de uma liberdade, e aquele homem aceita. E quando aquele homem aceita essa salvação, ele quer ficar juntinho com Paulo. Mas Paulo fala assim: eu não posso fazer isso. Você tem que receber a salvação por completo, e além da salvação, você tem que receber algo muito mais. Você tem que receber o poder, a igualdade. E Paulo, ele escreve, nós lemos aqui, ele escreve para o amigo dele e relatando, falando assim: eu poderia, pelo que embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém. E Paulo falando, da impressão que Paulo falava: olha, se eu te desse a ordem, você cumpriria. Mas eu quero te pedir que tu receba esse homem, mas ele não é mais escravo, ele não é mais ladrão, ele vai a você, ele não é mais devedor, ele não é pecador. Eu estou enviando, eu poderia ficar, ele é tão útil quanto antes. Ele agora é, como o nome dele diz, que ele é útil. Ele não é mais inútil. Há tempo, Paulo falando assim, há tempo, eu falando por Paulo, aconteceu algo na vida dele que o transformou do inútil. Ele era útil diante de você e foi transformado, agora não serve para nada. Mas ele teve um encontro comigo aqui na prisão, e agora ele está como o nome dele diz. Mas recebe ele agora não mais como escravo, mas como amigo. Assim como nós somos, ele também é. Não há mais diferença, amados. Jesus Cristo, nós lemos aqui, que fez a mesma coisa no Evangelho de João. Ele fala: Pai, recebe-os aí. Olha, Deus, eles são nossos. Assim como nós somos, como eu sou um em ti, tu é neles também, nós somos iguais. Eles não são mais escravos. Você está aqui dentro, você não é mais escravo. Você é servo do Senhor Jesus Cristo. Você tem a igualdade de Jesus Cristo. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor.
pode, de várias formas, dizer que você não é representante de Cristo, que você não é igual a Cristo. Mas nós vemos aqui na palavra que você agora retorna, assim como eu retornamos para Jesus. Agora nós retornamos para Deus, mas diferente e sem dívida. Porque Paulo fala assim: olha, se te causou algum dano, coloca na minha conta, porque eu vou pagar. Aconteceu isso conosco? Aconteceu. Nós tínhamos uma dívida, e o mundo espiritual não perdoa, querido. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com brechas. Isso é muito falado dentro da nossa igreja. Muito cuidado com coisas, porque o mundo espiritual cobra. E nós tínhamos uma dívida, e o inimigo não ia deixar isso passar. Nós nos tornamos inimigos de Deus, perdemos a amizade, nos escondemos, e não poderíamos voltar assim, deixar sem pagar. Embora Deus tenha toda a autoridade, sempre teve de poder falar: eu quero ele de volta. Vocês creem nisso? Eu quero ele de volta, acabou, eu sou Deus, eu quero. Mas assim como Paulo falou, eu poderia fazer isso também. Mas eu quero que as coisas sejam voluntárias, seja por amor. Aí Deus fala assim: olha, eu quero eles de volta, mas eu vou pagar a dívida deles. Porque eu não quero que o mundo espiritual faça cobrança nenhuma. Para que quando eles passarem e expulsarem as enfermidades, expulsarem os demônios, falam assim: vocês têm uma dívida comigo lá do Éden, e está com juros. Aí manda Jesus Cristo para essa prisão, feito Paulo. Não foi por coincidência não, foi tudo plano de Deus, plano de salvação. Jesus Cristo desce para a prisão onde nós estávamos aprisionados, e se faz maldito em nosso lugar, e fala assim: olha, eu estou mandando eles agora, mas tem uma coisa, eu vou pagar toda a dívida. Só que a dívida de Onésimo era dinheiro, era questão financeira, era até fácil de se pagar, pelo ponto de vista, mas a nossa dívida não. Nós lemos aqui na sexta-feira que só tinha um capaz de pagar essa dívida, porque era dívida de pecado, e a dívida de pecado é pecado de morte, e ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra era digno, porque não foi dado esse nome a mais ninguém, o texto diz isso, que pudesse pagar essa dívida, somente Jesus Cristo. Aleluia. E ele desce e fala assim: somente o meu filho que vai ter que pagar essa dívida, e é com sangue. O sangue que Onésimo deveria derramar, quem vai derramar sou eu. O sangue que Davi deveria derramar, quem vai derramar é o meu filho. O sangue que você deveria derramar para que houvesse o perdão, agora que é Cristo, fala assim: eu vou derramar definitivamente. Ele desce, ele vai à prisão. Aí, quem está lá na prisão? Eu e você. Fugitivos. Dentro do jardim do Éden, se escondendo. Deus falou: por que você se esconde? Não tinham mais coragem de estar em Cristo, porque quem está em pecado, ele não consegue, ele não tem coragem de estar em Cristo. Primeiro que o inimigo tenta afastar o máximo possível, porque deveria ser o contrário. Quando está em pecado é se aproximar de Cristo, para Cristo nos redimir. Ele já tem nos redimido, nos perdoar. Mas o inimigo colocava ali na mente: você tem que fugir, tem que viver fugindo. Não havia mais esperança para aquele homem o retorno. Não havia mais. Porque se ele retornasse, seria morto. Porque tinha que se dar o exemplo. Ainda mais naquela época de escravidão, tinha que ser dado exemplo, não poderia mais aceitado, nem como escravo, ele teria que morrer, porque não poderia. Então não se passava na mente daquele homem de novo fazer uma aliança ou voltar para a casa do seu Senhor. Ficaria moribundo andando pelo mundo, assim como nós. Não havia esperança mais de retornarmos a Deus através de nada. Não havia mais.
Poderia ter dinheiro, poderia ter posições, poderia ter tudo, mas isso não traz a Cristo, isso não faz aliança com Deus. A única coisa que faz aliança com Deus é o sangue de Jesus Cristo derramado sobre as nossas vidas. Você tem isso, diga amém. Amém. E quem estava lá na prisão? Eu e você, fugitivo. Aí nós temos um encontro com Jesus. Ele estava lá na prisão, sem dever nada. Paulo estava assim. Paulo fora levado preso por quê? Ele devia alguma coisa? Não. Ele tinha roubado alguma coisa? Não. Ele fraudou alguém? Não. Ele foi levado para a prisão em Roma porque é inocente, porque ele pregava o Evangelho de Cristo. Assim como Cristo, ele se fez maldição em nosso lugar. Mas não havia nenhum pecado nele. Ele estava conosco, mas não havia nenhum pecado nele. O pecado estava em nós. Aconteceu a mesma coisa com Paulo. Paulo estava lá e não tinha nada com ele, mas ele estava lá. Mas mesmo ele prisioneiro, ele fazia a libertação. Mesmo ele na prisão, ele dava esperança e vida. E Jesus Cristo, mesmo neste mundo aqui, mesmo andando nessa prisão, ele nos fez livres. E tivemos um encontro com ele nessa prisão. E agora ele fala assim: olha, eles vão. Eu estou fazendo de novo aliança, mas eu vou pagar a dívida deles. Que eu não quero mais nenhuma acusação. E ele entra na cruz, derrama o seu sangue e nos resgata. Você pode glorificar e aplaudir. E além de ele nos resgatar do pecado, ele fala assim: olha, todo o poder que eu tenho eu dou a eles, nos fazendo iguais. Uma coisa que nós podemos observar em Jesus Cristo, que ele não retém, nos faz iguais. Ele fala assim: eu faço iguais, Pai. Eles agora é como nós. O mundo, quando olhar para ele, vai nos ver, porque eu vou me glorificar através dele. Veja a importância da tua vida, querido. Se tem alguém falando no teu ouvido no mundo espiritual, você não vale nada, você é inferior, você não tem autoridade, não aceita isso. Você foi comprado, foi resgatado, você não é mais escravo, e agora você tem autoridade dada por Jesus Cristo. Você é igual a Jesus Cristo, é semelhança. Você é a mesma coisa. Quando olhar o mundo espiritual, olha para você, ele vê Cristo Jesus em você. Ele não vê mais o escravo. E Paulo estava falando isso para o amigo dele, para Filemão: olha, quando você tiver encontro com ele, Paulo preparava o coração daquele homem. Porque se não preparasse, quando aquele homem disse: você fugiu de mim, já ia correndo para atacar, mas Paulo fala assim: olha, recebe, ele está voltando para você, torna-o livre. Paulo fala assim: eu te rogo, torna-o livre. Eu quero que tu faça isso, porque ele teve um encontro comigo, e tu me conhece. Ele agora recebeu a mesma palavra que você recebeu e que eu recebi. Porque havia uma igreja lá na casa de Filemão, a igreja estabelecida, era um homem rico. E Paulo fala assim: ele agora é igual. Paulo estava falando: dentro do reino de Deus não há escravidão. Ninguém pode te oprimir, querido. Ninguém pode te subjugar, nada disso. Você é livre em Cristo Jesus. Amém. Você foi comprado pelo preço que ninguém pode pagar, a não ser Cristo Jesus. Você pode glorificar Jesus de causa. Ninguém pode te oprimir, você aceite, mas se você, a palavra de Deus diz que nós erramos porque não conhecemos a Escritura. Mas se você conhece a Escritura, você vai falar assim: olha, meu querido, eu fui comprado por um preço e por alguém, por um preço muito alto que ninguém pode pagar, a não ser meu Senhor Jesus Cristo. E eu estava em pecado, que as pessoas, quando você prega o Evangelho, falam assim: mas quem é você? Você é igual a mim. Sim, eu estou aqui na terra, eu convivo junto com você, mas tem uma diferença: o meu pecado, a minha dívida foi paga. E se você quiser, a sua também será paga por Cristo Jesus. Ele agora retorna e imagina agora os outros escravos, porque isso não ficou oculto, não. Isso foi revelado. Aquele homem voltando agora alegre, confiante.
livre. Meu irmão, o sabor da liberdade deve ser algo extraordinário. A gente vê esses filmes de época aí, onde teve libertações de pessoas que eram escravos. A liberdade de você ter escolhas, de você fazer aquilo que você acha que é melhor para a tua vida. E agora ele livre, mas ele volta para o Senhor dele, mas livre. É o que nós estamos fazendo aqui, nós somos livres. Amém. Você aceita essa palavra que você é livre? Você é livre. Você experimentou a liberdade dada por Jesus Cristo de Nazaré. Ele agora retorna, e os outros amigos, quem olhava, falava assim: nós queremos ver o desenrolar dessa história. Mas ele vinha com a carta. Ele vinha com a carta na mão, no bolso. Ele vinha trazendo a carta. E talvez quando as pessoas viram, está vindo lá Onésimo de novo, ele vai morrer. De repente se juntavam pessoas, e de repente quando ele tem o encontro: olha, eu quero te falar uma coisa, Filemão. Primeiramente, aquele homem deve ter se humilhado de alguma forma, isso é natural, humano. Ele falou assim: olha, eu quero te falar uma coisa, eu estou retornando. Talvez ele tenha até falado: me perdoa, mas não seria suficiente, porque o homem por si próprio não se salva. Alguém pode fazer até algum esforço para tentar salvar, mas não consegue. Só através de Jesus Cristo. E aquele homem até fez alguma coisa, eu imagino porque eu faria isso, você também. Porque a carta estava com ele, e ele está indo ao encontro do Senhor e fala assim: olha, no princípio me perdoa. Talvez pode ter até se curvado, mas nada mudaria não. O que estava no coração daquele homem, não, ele é fugitivo. Mas ele fala assim: olha, tem um negócio, além de eu vir, eu te pedi perdão, estou te pedindo desculpa e perdão, mas eu sei que isso não resolve. Toma aqui, tem algo aqui que você vai compreender melhor. E quando ele abre e começa a ler, eu imagino que aquele homem chorava e falava assim: você encontrou Paulo, o meu irmão? Olha, então seja como ele quiser, levanta. Você não é mais escravo aqui nessa casa, reúne todo mundo. Eu quero dizer uma coisa para você, está vendo esse homem aqui que saiu fugitivo da minha presença, que roubou, que pecou? Eu quero falar para vocês, ele não é mais escravo. Mas por quê? Porque ele encontrou um amigo lá na prisão que vai pagar toda a dívida dele, e é meu amigo, e agora nós somos iguais. Ele não é mais escravo, e não quero que o trate como escravo. Você pode glorificar e exaltar Jesus? A palavra de Deus diz que nós temos a marca de Cristo, e é essa marca que nos justifica. Não adianta chegarmos, qualquer pessoa tentar chegar a Deus através de fulano, de cicrano, de Davi, de Pedro, de Maria, de João. Olha, Senhor, me perdoa, Pedro e João está aqui. Deus vai falar: olha, não, isso não basta. Tem que ter uma carta, tem que ter uma marca. E nós levantamos agora assim a marca: Cristo Jesus, então está perdoado. Porque ele teve encontro com meu filho lá na prisão, eu vou perdoar, e agora ele é um dos nossos. É assim que Deus faz conosco. Não adianta, querido. Não há outro intercessor a não ser Cristo Jesus. Não adianta. Pode interpelar, pode pedir aí para todos os santos que existem aí, que não vai resolver. Aquele homem, quando ele se aproxima, não foi o fato de ele retornar que o fez liberto. Não é o fato de você vir à igreja todo domingo, ser religioso, que vai me tornar liberto, não. Não é o fato de você ser cumpridor da lei que vai te tornar. Ah, mas eu sou tão certinho, eu não devo a ninguém, sou piedoso, eu dou um testemunho na minha rua, não. Mas você tem a marca, a carta de Cristo na tua vida? Que um dia você teve um encontro na prisão com Jesus Cristo? Se não tiver, hoje ele está aqui para fazer essa marca. Não adianta. Aquele homem, se voltasse sem aquela carta direcionada, explicando a situação, ele seria morto. Se um dia nós nos encontrarmos com Deus e não tivermos com essa carta, seremos condenados. Um dia retornaremos, mas nós retornaremos com a marca de libertos. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite. Pode aplaudir nesta noite. Pode aplaudir.